E no quadro Review de hoje, vamos receber aqui o Rafael Belotto, da empresa Belotto Info, uma empresa especialista em infraestrutura de redes. Tudo bem, Rafa? Tudo jóia. Então tá bom. No quadro Review de hoje, vamos esclarecer algumas dúvidas quanto aos roteadores. E para a primeira pergunta, Rafa, eu tenho a seguinte questão. Qual é a função exata de um roteador? Legal, vamos lá. A principal função do roteador é criar uma rede interna, né, onde ele vai pegar um link de internet e criar uma distribuição uniforme para que todos os dispositivos dentro daquela rede possam usufruir desse link de internet. Entendi, certo. E dando sequência a essa questão do roteador, algumas perguntas existem em relação à antena do roteador, né? E existe uma grande dúvida aí, qual é a exata função da antena de um roteador? Legal. A antena do roteador, ele serve para transmitir o sinal gerado pelo roteador, né? Então, depois dele criar essa rede, dele distribuir um endereço para cada dispositivo, criar toda a infra para que os dispositivos possam navegar, ele transfere essa informação para uma placa que gera um sinal Wi-Fi, um sinal wireless, né? Wireless. E a antena é a responsável por irradiar esse sinal no ambiente. Certo. Há quem diga que se você colocar uma antena muito potente no roteador, pode atrapalhar o sinal no recebimento, né? Sim. E sabemos que as principais antenas é de 3 dB e 5 dB. Existe aí uma certa diferença na hora de escolher uma antena de 3 dB ou 5 dB? Quanto mais dB, melhor a antena? Tem alguma diferença nesse sentido? Tem sim. A escolha da antena é mais específica de acordo com o ambiente que você está, né? Certo. Quanto maior a quantidade de dBi da antena, maior vai ser a irradiação dessa antena. Mas isso está atrelado também à potência do equipamento. Então não adianta você ter um equipamento que foi projetado para trabalhar com uma antena de 5 dBi e você colocar uma antena de 15 dBi. Entendi. Então ele vai casar aí de acordo com a potência. Exatamente. Né? E de acordo com o ambiente, com o tamanho do ambiente que você quer alcançar. Certo. Aproveitando esse assunto, sabemos que hoje em dia existem roteadores que prometem jogar o sinal mais longe, vamos dizer assim, né? E sabemos que isso é de acordo com a miliwattagem. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí. Certo. Bom, os roteadores hoje conhecidos no mercado como roteadores de alta potência, né, de uso massivo no caso, eles têm aí potências de até 1 mW, né, que na verdade é um amplificador de sinal que tem na saída para a antena. Então o roteador ele gera, como qualquer roteador, né, a frequência, e transmitido para esse amplificador de sinal com uma antena normalmente de 9 dBi para cima, ele tem um poder realmente de expandir com muito mais força esse sinal. Certo. E nesses modelos de roteadores, alguns vêm equipados com 2 antenas, outros com 3 antenas. E aí eu queria entrar nesse assunto. A quantidade de antenas interfere aonde? Na velocidade, na qualidade? Aonde a quantidade de antenas de um roteador pode interferir na transmissão? Então, a quantidade de antenas interfere tanto na velocidade, tá, quanto na qualidade do sinal. Porque quanto mais antenas, maior vai ser o poder dessa irradiação, né? E roteadores com mais de 2 antenas, no caso, quanto maior a quantidade de antena, mais a possibilidade de envio e recebimento de informações, tá? Então, por exemplo, um roteador de 2 antenas, você vai ter uma taxa de transferência de até 300 megas entre os dispositivos, né, conectados nessa rede, porque ele vai fazer o envio por uma antena, recebimento por outra, entendeu? Então você aumenta a capacidade de transmissão de acordo com a quantidade de antena. Quanto mais dispositivos conectados num roteador, a quantidade de antenas faz a diferença. Se eu tiver poucos equipamentos conectados, nem tanto. Nem tanto. Certo. Existe uma pergunta também em relação ao posicionamento da antena, uma pergunta que nos fazem muito na empresa, né? Uns dizem que se virar um pouco a antena para um lado ou virar a antena para o outro, melhora ou piora o sinal. Isso realmente existe? Sim, existe. A antena, na verdade, ela é uma antena omnidirecional, né? Ela irradia o sinal de forma horizontal. Então, se você tem um ambiente, por exemplo, instalado
uma casa com 2 andares, por exemplo, e a antena está posicionada, o roteador está posicionado no andar inferior da casa e você precisa de um sinal um pouco melhor em cima. Você pode angular um pouco as antenas laterais para que a irradiação aconteça de forma lateral, né? Que o sinal chegue um pouco mais fácil nos andares superiores. No local que eu desejo colocar o meu computador, ou notebook, ou tablet, né? Certo. Algumas considerações, né, levando em conta aquilo que a gente já falou, devem ser tomadas antes de a gente comprar um roteador. E uma consideração recente que vem surgindo no mercado agora é a questão do roteador dual band. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de mudança de frequência, o que eu devo perceber quando eu preciso de um roteador dual band, ou quando essa necessidade não existe, ou se sempre existe, se o custo está valendo a pena, o que eu preciso saber antes de comprar um roteador nessa questão? Então, o roteador dual band, ele trabalha nas frequências de 2.4 e na frequência de 5 GHz, né? A frequência de 2.4 GHz ela tem um alcance maior, ela tem a capacidade de romper barreiras um pouco maior do que a 5 GHz, né? Porém, a capacidade de transmissão de dados é menor. Então você tem menos velocidade no 2.4 com maior alcance, e no 5.8 você tem uma capacidade enorme de transmissão de dados, só que o alcance é menor, né? Então, se você tem um link de 100 megas, por exemplo, ligado num roteador 2.4, se tiver excelente a configuração, se o ambiente for propício, com pouca interferência, você vai ter uma qualidade razoável de conexão, cerca de 60, 70 megas até chega no Wi-Fi. No 5 GHz, você vai ter todos os 100 megas num ambiente menor, obviamente, né? Mas você vai conseguir usufruir 100% da sua banda dentro dessa rede wireless. Então eu acho que seria interessante os roteadores que trabalham nas duas bandas, que existem alguns modelos que atuam tanto em uma quanto outra. O que vale é a conscientização do usuário na hora de usar, conectar na 2.4 ou na 5.8, não é isso? Sim, Porque quando você configura esse roteador, ele aparece lá as duas redes para você. Exatamente. Então existe essa necessidade de o usuário saber se ele está próximo do roteador, se ele está longe, qual o tipo de dado que ele vai receber. Isso faz sentido. Faz sim, até porque nem todos os dispositivos como celulares, tablets e computadores têm essa interface de 5 GHz, né? A grande maioria ainda trabalha só em 2.4. Certo. Alguns celulares e computadores mais top de linha tal que tem essa tecnologia. Mas no caso, se o usuário tiver com o celular que não é compatível, não vai aparecer para ele na lista o de 5. Então, a gente recomenda então que o usuário, ao perceber que tem a conexão de 5 GHz, que dê preferência a ela. Que dê preferência a ela. Ótimo, que vai conseguir receber muito mais informação. Certo. Existe uma relação, Rafa, em relação ao controle dos pais, algumas perguntas em relação a isso, né? Que existe uma certa configuração dentro do roteador para que os pais fiquem mais tranquilos quanto à navegação de seus filhos. Isso é relevante? Vale a pena prestar atenção se o roteador tem essa funcionalidade? Sim. O controle dos pais, na verdade, ele é muito usado por famílias, né, que querem controlar um pouco mais o uso da internet pelos filhos, crianças, adolescentes e tal. Então, entre as funcionalidades do controle do pai é restringir o acesso à internet em determinados horários, né? E até restringir alguns sites, algum conteúdo. Você consegue criar uma regra lá para que a criança tenha um uso mais adequado da internet. E no caso, um usuário comum, que não seja técnico, ele consegue configurar ou é necessário que ele chame um especialista para que configure isso? Aí depende um pouco do modelo, do tipo do roteador, né? Alguns roteadores, algumas marcas que existem no mercado têm até aplicativos para celular que você pode cadastrar o roteador dentro desse aplicativo, né? E alguns são bem intuitivos, bem práticos, né, de serem configurados, e o próprio pai consegue realmente entrar, configurar, mexer, alterar a agenda e tal. Alguns modelos são um pouco mais complexos, mas acredito que acaba sendo relevante, né? Fazer uma pergunta e considerar isso. Às vezes o custo não é tão grande em relação de uma marca ou outra, né? Sim. Legal, bacana. Existe uma pergunta também que vem sendo feita em grande escala, que é a relação da nova tecnologia MIMO, né?
é uma tecnologia consideravelmente nova que veio no mercado, e com aí o surgimento dos gamers, ela vem sendo cada vez mais requisitada, né, nos streamings. Sim. De acesso a vídeo, YouTube, Netflix. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa tecnologia Mimo, aonde, desde quando ela começou, se faz pouco tempo, se vale a pena investir num roteador que tem essa tecnologia. Sim, a tecnologia Mimo é uma tecnologia relativamente nova, tá? Já existe há algum tempo no mercado, mas é uma tecnologia que a palavra Mimo, né, ela significa múltiplas entradas e múltiplas saídas. Certo. Então, se você tem como 3 dispositivos acessando streaming de vídeo, Netflix, YouTube e tal, um roteador convencional vai atender pacotes separadamente para esses dispositivos, fazendo com que o desempenho geral da rede acabe caindo um pouco, tá? Se a gente fala de 3 dispositivos, o usuário final não vai perceber essa diferença, tá? Mas um ambiente com muitos equipamentos fazendo tráfego de streaming, de mídia e tudo mais, a tecnologia Mimo faria uma diferença, porque ele trafegaria dados simultaneamente para todos os dispositivos sem perda nenhuma. E considerando que hoje toda residência conecta filmes, não é? Jogam online, então eu acho que está cada vez mais indispensável ter esse tipo de roteador. Acho que vale a pena, né? Considerar esse detalhe. Eu queria assim perguntar uma coisa para você, que isso eu tenho certeza que você é especialista, né? Em relação a redes mesh, que muitos não sabem o que é, né? Eu acho que já é um assunto que sai um pouco do ambiente doméstico e vai um pouco para o ambiente empresarial. Sim. Que é o teu ramo de trabalho, né? As grandes empresas. Eu queria que você explicasse quando que existe a necessidade de uma empresa optar por uma rede mesh. Então, a rede mesh, em termos mais simples, né, é uma espécie de comunicação entre os dispositivos, né, para que você tenha várias células de distribuição desse sinal dentro da empresa, e você vai trafegando com o dispositivo, e o dispositivo vai migrando automaticamente entre os APs, sem que você tenha perda dessa conexão. E sem que você tenha que ficar toda hora procurando uma rede e tentando se conectar. Isso é muito usado, por exemplo, em empresas que têm grandes centros de distribuições, com aqueles sistema de pallets com automatização, né? Então eles vão com os dispositivos portáteis fazendo leitura de código de barra e tal, e o ambiente é muito grande, então um único AP normalmente não atende a todos os dispositivos e a toda a área a ser atendida, né? Mas se considerarmos empresas de médio porte, vamos dizer assim, né? Acaba sendo viável a empresa optar por uma rede mesh do que ficar optando por repetidores, que é o que normalmente as pessoas fazem. Sim, sim. O repetidor, na verdade, a cada ponto que você cria uma repetição, você tem uma perda considerável de sinal. Né? Onde já não acontece na rede mesh. Não acontece, porque a rede toda é cabeada, cada célula tem a sua configuração específica, seu link e tal. Então a perda de qualidade entre as células é zero, não tem perda. E esse tipo de trabalho a Beloto Info atende com qualidade, sim, né? Sim. Tranquilo. E para finalizar aqui, Rafa, eu queria agradecer a tua presença, e está chegando aqui para mim uma última pergunta. É uma pergunta em relação aos endereços de IP. Eu estava quase me esquecendo aqui de fazer essa pergunta e me veio na cabeça agora. Existem rumores aí, rumores não, né? Já é um fato atual, da nova tecnologia de IPv6, né? Que a gente sabe que o IP é um endereço de protocolo que cada um recebe, né? Como a gente já explicou, né? É um endereço que cada um recebe por sua identificação. Só que assim como aconteceu com os números de telefone, né? Esses endereços se esgotaram. E aí, até então se usava o IPv4 e agora fala-se em IPv6. Eu queria que você me explicasse isso, né? Me explicasse essa questão. A importância do surgimento e da criação desse IPv6 aí, pra gente finalizar o tópico. Ok. Bom, o IPv6 ele foi desenvolvido por conta dessa quantidade absurda de conexões que existem no mundo hoje, né? Então, o IPv4 ele já está não diria tão próximo, mas está razoavelmente próximo de se esgotar. E o IPv6 ele foi desenvolvido para praticamente ilimitar a quantidade de conexões no mundo, né?
já vai criar uma certa quantidade aí. Exatamente. Que nós vamos ficar tranquilos por um bom tempo. O IP tem uma certa limitação, né? O IPv4 tem uma certa limitação com relação à quantidade de conexões. O IPv6, essa limitação Tem muitos usuários, principalmente os empresariais, que ficam na dúvida em relação ao IP fixo, né, ao IP dinâmico. Sim. Eu também queria aproveitar aí o gatilho e que você explicasse, né, na hora de contratar um plano de internet, se existe realmente a necessidade de você optar por um IP fixo, né, ou se ele, quando a empresa oferecer para ele um IP fixo, se é relevante ou não, pode ficar com o IP dinâmico mesmo. O IP fixo, na verdade, ele tem a sua grande função, né? Ele tem um endereço específico para aquele link de internet. Então, quando a pessoa tem acessos externos, acesso a servidores, rotas de acesso, sistema de monitoramento, VPN, enfim, tem muitos recursos que o IP fixo facilita muito, né? Mas depende muito de caso a caso, né? Porque tem serviços como DNS dinâmico, por exemplo, né, que tem gratuitos e tem alguns pagos que são com custo muito baixo, que fazem, entre aspas, a função do IP fixo, né? Então, caso a empresa tenha um link dedicado, que seja necessário um link dedicado, que é um link mais robusto, que comporta mais conexões, o IP fixo normalmente é melhor, porque você não tem que ficar trabalhando com muitas ferramentas de acesso e tal. Agora, se é uma empresa pequena, que não tem tantos acessos, é no máximo um monitoramento por câmera, um acesso remoto, no caso de um servidor, algo do tipo, o DNS dinâmico funciona bem, tem um custo baixo e resolve o problema. Porque a maior parte das empresas, você deve estar se perguntando aí em casa, o porquê existe essa diferença do IP fixo e o IP dinâmico, não é verdade? Uhum. E eu não sei se está certo o que eu tenho como entendimento, mas pelo que eu sei é uma questão de custo das grandes empresas. Sim. Não é? As grandes empresas, elas têm poucos endereços de IP e elas vão distribuindo mediante a demanda, porque nem todo mundo está conectado o tempo todo, não é verdade? O IP fixo, ele demanda para o provedor que vai te fornecer uma sequência de números de IP para que você tenha um IP fixo, tá? Então ele tem lá uma rede, né? Essa rede vai ter um broadcast, vai te dar um IP, vai ter um gateway e tal. Então é uma série de endereçamentos que ficam paralisados ali só para atender um IP para sua empresa. Entendi. E o dinâmico, eles criam uma rede, né? Lógico, com IPs públicos, né? Que são acessíveis de qualquer lugar do mundo, obviamente. Mas é como se fosse uma redezinha interna que fornece um DHCP, um IP automático para cada dispositivo. O IP dinâmico funciona dessa forma. Quando você liga o modem na sua casa, a central deles vai pegar um IP disponível naquela range e vai te entregar um IP. Então ele não vai ficar consumindo muitos endereços de IP para atender os clientes, né? Bacana. O custo é maior. Bacana. E outra questão também, né? A gente vai conversando e vai surgindo, né? A gente é parceiros de informática de tempos, né, Rafa? Aí vai surgindo, a gente segue um tópico aqui e às vezes acaba surgindo algumas dúvidas que nem eu mesmo sei e acaba aproveitando aí a oportunidade para perguntar para o Rafa. Existem alguns usuários que estão optando por planos agora com a ascensão da fibra ótica. Alguns usuários estão optando por planos superiores a 100 megas. E sabemos que alguns roteadores já não atendem mais essa quantidade, né, dessa velocidade de internet. Qual o roteador indicado para uma pessoa que contrata um pacote de internet maior do que 100 megas? Isso é uma pergunta muito importante, porque a grande maioria das pessoas não tem o conhecimento de relação de quantidade de link com o roteador, né? Então, quando você vai numa loja e vê lá numa caixinha 300 megas escrito na caixa e você contrata um link de 300 megas, você fala, pronto, resolvi meu problema. Não é bem assim. As portas onde o cabo de rede entra no roteador, elas têm velocidade também. Então, quando está escrito 300 megas na caixa do roteador, é a velocidade que o roteador tem a capacidade de transmitir entre os dispositivos conectados na rede Wi-Fi. Certo. Não necessariamente a velocidade do dispositivo com a internet. Entendi. Tá? Então, se você tem um link acima de 100 megas, você precisa de um roteador que as portas tenham capacidade de comunicação acima de 100 megas. No caso, os roteadores GigaLAN, né, que tem portas de conexão gigabit. Então a gente deixa bem claro aí para o telespectador de casa que muitos que têm o hábito de comprar pela internet
às vezes vale a pena consultar uma loja da sua cidade e tirar esse tipo de dúvida, não é verdade? Porque às vezes você olha lá na caixa, no rótulo do produto e acha que ele vai fazer uma determinada função. Então a gente tem aqui lojas na cidade, né, que conseguem te dar esse tipo de informação e esclarecer essas dúvidas. E é para isso que o programa Tecnologia com Tudo está aqui e, obviamente, nós entendemos um pouco de tecnologia, mas não somos especialistas em rede. Por isso chamamos aqui o Rafa da Beloto Info para tirar essas dúvidas. Obviamente vamos convidá-lo novamente para outros assuntos, né? É um prazer. Deixando claro que é um programa dedicado tanto a pessoas que não têm tanto conhecimento assim, como os técnicos parceiros que têm algum conhecimento, mas que não conhecem sobre todos os assuntos, assim como eu também, que sou técnico de informática, mas não detenho todo o conhecimento de rede, por isso chamei o Rafa aqui. Rafa, obrigado pela participação, espero que eu receba novamente aqui. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. O programa Tecnologia com Tudo fica por aqui, até o próximo programa. Tchau!